Salve Rulibras, em meio a esse período aí, né, de coronavírus e toda essa reclusão que a gente está tendo que fazer em casa, as torcidas estão tomando a decisão de partir para o caminho das lives, né? Um caminho interessante, inclusive a gente está programando também para fazer, mas antes de começar a gente preferiu dar uma estudada e aí em cima do material que a gente deu uma estudada, a gente preparou esse material para quem sabe poder ajudar aí você e a sua torcida para o seu negócio, ou enfim, o que você queira fazer com relação à live, para não usar de forma errada esse tipo de canal, né? Então a gente traz essa apresentação, a gente destaca um pouco do cenário atual, né, que vem acontecendo no mundo das organizadas, que é essa questão do congestionamento de publicações, onde o que é que ocorre? Ao mesmo tempo, estão tendo apresentações de artistas, estão tendo aulas virtuais, estão tendo apresentação de associações, de uma série de fontes diferentes de conteúdo, e esse conteúdo, por ter uma única via, né, o tempo ele não é uma variável, se o programa é ao vivo, e principalmente se ele não ficar gravado depois, o componente da torcida ele fica restrito, tem que definir o que ele vai fazer ali no tempo dele, e aí se o seu conteúdo não angariar um interesse maior para esse componente, ele vai acabar optando por outra via. Primeiro passo, a gente acredita aí que está na definição da plataforma. Ultimamente as torcidas, pelo que a gente vem acompanhando, vem utilizando bastante o Instagram, né, a live do Instagram, que tem os seus aspectos positivos, principalmente se você faz diretamente da página da torcida, com a de uma aliada, por exemplo, os seguidores mais assíduos das páginas, eles são notificados, porém tem uma limitação, só de fato que tem Instagram consegue visualizar, o que nem sempre é um problema, né, visto o grande volume aí de pessoas que utilizam o Instagram. Tem a possibilidade também do YouTube Live, que é um serviço de streaming pelo próprio YouTube, que facilita aí a visualização até por quem não tem redes sociais, né? Então você pode ver diretamente do celular, pode ver na televisão, pode ver em vários canais diferentes sem nenhum problema. Já o Facebook tem uma modalidade de live que é bem comum aí, principalmente para o pessoal dos jogos, né? O pessoal que faz muito streaming aí de jogo deve conhecer mais, sempre tem disponível nas redes. E também o Zoom. O Zoom é uma ferramenta que ficou mais famosa agora durante esse período de quarentena, mais comum para a questão de reuniões, né, empresariais, mas também é possível fazer reuniões abertas, onde é disponibilizado um link e fora isso você pode fazer também compartilhando esse vídeo do Zoom diretamente no YouTube Live e aí fazer uma dinâmica melhor. O que é que a gente destacaria com relação ao Zoom e ao YouTube Live? Com essa combinação, por exemplo, que você não se limitaria a ter duas câmeras captando. Você pode ter uma série de câmeras, fazer uma discussão mais aberta com os mesmos detalhes de espaços, né, para as pessoas poderem visualizar, comentar determinado tema e traz a possibilidade dessa interação maior, né, sem essa limitação. Um ponto que a gente acha interessante destacar é com relação à questão do figurino, né, da iluminação e as câmeras, que a gente acredita e defende que são justamente nesses detalhes, né, que fica aparente o profissionalismo da torcida. Então, assim, é importante demais frisar isso, que por mais que seja uma pessoa ali apresentando, a imagem de profissionalismo que se passa da torcida. Então, é interessante ter atenção com o figurino que está sendo usado, você não está em casa, né? Você está se comunicando com milhares de pessoas, então é interessante, se você for da torcida, utilize o padrão da torcida, se você for de empresa, utilize uma camisa da sua empresa, faz a barba, detalhes simples, né, que talvez prejudiquem aí de repente o visual que você tá apresentando. Questão de iluminação é interessante porque você tem que ser visualizado pelo seu público, né? Então, dependendo da forma que você está na iluminação, você não precisa necessariamente de uma iluminação profissional, como a gente está vendo aí no slide de fundo, mas é interessante ter uma iluminação boa, né, que não tenha sombras no rosto, coisas que prejudiquem aí um pouco a visibilidade.
Já com relação às câmeras, é uma outra limitação que a gente passa a ter no caso do Instagram, né, pela necessidade de fazer essa filmagem pela câmera do celular. Nem todas as câmeras de selfie são boas. Teria que ter, no caso, a possibilidade de fazer, no caso de YouTube, por exemplo, você abre essa disponibilidade, na verdade, para fazer com câmeras extras e enfim, um universo de possibilidades a mais. E aqui a gente acredita que está o verdadeiro coração, né, do projeto, com relação à definição dos pontos principais, né, aí da apresentação. O tema a ser discutido, se você vai falar de arquibancada, festa no estádio, material, caravana, um universo de coisas que você pode elencar, né, e esse tema tem que ser definido antes da discussão, naturalmente. Os convidados que vão estar em apresentação nessa live. Então, se você vai chamar o responsável do material, se você vai chamar um puxador, se você vai chamar um cara que é ícone na torcida, se você vai chamar alguém que é velha guarda, enfim. Toda essa definição dos convidados tem que ser feita naturalmente de forma prévia e também estratégica, até porque a gente sabe que tem pessoas que naturalmente vão chamar mais atenções que outras e, com isso, vão trazer atenção também para a sua live. E, assim, é interessante destacar uma opção, não só necessariamente trazer torcedores, a gente pode trazer de repente algumas autoridades, alguns fornecedores, enfim, pessoas que sejam influentes, direto ou indiretamente, no nosso mundo de torcida organizada. Depois de definido o tema e também os convidados, você tem que definir 4 situações aí que são fundamentais para o andamento, né? Quem vai falar, sobre o que vai falar, quando vai falar e o quanto tem de tempo para falar. Por que isso? Um grande problema que acaba acontecendo na maioria das lives que a gente vem acompanhando é essa ausência de uma espécie de acompanhamento, né? de pauta, como se fosse uma pauta tradicional de reunião, onde se divide quem é a pessoa que vai falar, em que momento ela vai falar, sobre o que ela vai falar e quando ela vai falar, né, nesse momento, e o quanto ela tem de tempo para falar sobre determinado tema. É um problema sério que acaba tendo o risco de você perder todo o período ali de uma live, ou então se alongando por muito mais tempo, por ter se prendido a um tema, e algum outro tema que também seja importante pode ficar aí sem ser abordado. Então, assim, é interessante ter esse controle se você está visualizando que determinado tema é importante e tem que ter uma continuidade, às vezes, a depender do tema e do que está sendo discutido. É interessante abrir o espaço para, numa segunda live, em algum outro segundo momento, com esse tema específico, isso ser discutido. E interessante também, você mantém uma agenda, né, semanal, de repente na segunda você bota material, na terça-feira sempre tem alguém na bateria, na quarta-feira alguém na velha guarda, na quinta você faz um momento com aliados, enfim, você ter uma certa frequência, né, uma diagramação prévia e, naturalmente, fazer uma divulgação com antecedência aí de todo esse conteúdo para que não adianta você ter montado toda essa estrutura se você divulgar em cima da hora a live, ou então se você não tiver feito um material de divulgação bem feito, né? E essa informação sobre a live não chegar ao seu componente. E aí, para finalizar, a gente está trazendo essa reflexão que se a sua torcida está fazendo mais do mesmo, ela vai estar no meio do congestionamento. A gente, para você que está vendo agora pelo YouTube, a gente deixa disponível aí o espaço dos comentários para vocês comentarem o que é que vocês acharam, se vocês têm alguma opinião contrária, alguma coisa a agregar ao conteúdo que foi passado. A gente reforça que nada disso é uma verdade absoluta, tudo isso foi baseado em cima do que a gente conseguiu levantar aqui de informações e com certeza sua participação vai ser interessante. Quiser nos ajudar, ser interessante divulgar esse vídeo aí, pessoal da sua torcida, nos grupos do WhatsApp, mandar pra galera que está sendo responsável pela montagem desse conteúdo. Forte abraço, tamo junto e até uma próxima.